Bom dia a todos vocês. Vamos lá. Livro de Ciências, página 118. Tá? Eu quero pedir para vocês desligarem os microfones. Tem muito microfone ligado e aí fica dando um efeito sonoro bem desconfortável. Já melhorou. Como sempre, caso vocês tenham alguma necessidade para falar algo, liga o microfone. É o seguinte, eu coloquei uma frase aqui, inclusive essa frase é bem expressiva. Nenhum obstáculo será grande se a sua vontade de vencer for maior. Me lembro de uma aluna que eu tive e ela tinha sonho de ser médica, mas ela não tinha condições financeiras para arcar com as despesas do curso de medicina. E ela conseguiu uma bolsa de estudos numa escola, né? E ganhava até o material. E aproveitou a oportunidade. Porém, ainda assim, não conseguiu passar no vestibular. Ficou como suplente, né, nas primeiras vagas, mas ninguém desiste de uma vaga do curso de medicina. E aí, o que acontece é o seguinte, a escola que ela estudava entrou em contato com uma outra faculdade, uma outra escola, perdão, e conseguiu 6 meses para ela de curso, né? E com 6 meses ela passou. Ela melhorou um pouquinho a nota, bastava melhorar um pouquinho e passou. Ela fez o curso de medicina e hoje ela é médica. Detalhe, quando ela mudou-se para Goiânia, ela não tinha lugar nem para ficar. E aí o pai de uma colega dela falou, não, você vai ficar com a minha filha. Enquanto você estiver em Goiânia, você não paga aluguel, você não paga despesa. Então, isso reforça essa frase. Nenhum obstáculo será grande se a sua vontade de vencer for maior. Tá? Eu acredito que vocês já estão com o livro aberto, né? Na página 118, Sistema Circulatório. Deixa só eu responder aqui a uma mensagem. Tenta novamente, Maria Eduarda. Tenta aí, por favor. Está falando com Matúcia. Eu não sei porque tem alguns alunos que não estão conseguindo conectar. Mas vamos lá. Então, se a sua vontade de vencer for grande, os obstáculos eles não serão suficientes, tá? Você vai transpô-los com muita tranquilidade. Bem, pessoal, olha com atenção aqui, ó. No seu livro está escrito assim, sistema circulatório. Ô, tia Dê, não é nosso coração, é feio, eu vi essa imagem aqui. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Algum de vocês já ouviu uma música que diz assim, amigo é coisa para se guardar, do lado esquerdo do peito, dentro do coração. Alguém já ouviu essa música? Amigo é coisa para se guardar, do lado esquerdo do peito, dentro do coração? Sim ou não? Sim. Já ouviu, Ana Clara?
A Clara disse que já. Uhum. Olha bem, essa música, pessoal, é uma música antiga, tá? Porém, ela é relativamente conhecida, né? Um cantor chamado Milton Nascimento. Eu gostaria de pedir para vocês desligarem o som. O ruído está muito intenso. Liga só na hora que precisar de falar, gente. Mas como eu estava dizendo, pelo menos para mim melhorou o som. Como eu estava dizendo, né? O Milton Nascimento, ele usa uma figura de linguagem, né? Ele usa as palavras para falar que amigo, né, é uma coisa importante na vida do ser humano. Haja vista, né? O ser humano é um ser social, ele precisa se comunicar, ele precisa conversar, precisa de ter alguém por perto, né? Só que quando ele faz a música, né, e quando ele canta, ele diz que o coração está em qual região do nosso tórax? Lado esquerdo. Exatamente. Ele diz que o coração está do lado esquerdo, né? E quando ele diz que o coração está do lado esquerdo, ele não diz necessariamente uma verdade. Inclusive, se você olhar no desenho, isso, se você olhar no desenho que o José até disse que é um desenho assim, um pouco estranho, né? Você vai perceber, como disse o Biel, que o coração está no meio. Ah, tá parecendo uma gosma alienígena. Não, Meu Deus. na verdade, isso não é uma gosma alienígena, não. Todos nós temos essa estrutura organizacional do sistema circulatório, tá certo? Então, é só uma observação que eu queria fazer, né? Tem muita gente, inclusive tem aqueles gestos, né, de internet que a pessoa faz assim, né? Indicando para outra, aponta para outra e indica que ela está Assim. no coração. Mas aí ela aponta para que lugar do peito? Esquerdo. Aponta para o lado esquerdo, mas o coração ele não está no lado esquerdo. Agora, se você olhar com bastante atenção, você vai perceber um detalhe. Está um pouquinho mais do lado esquerdo do que do lado direito. Não está exatamente no centro, tá? Mas eu não posso dizer que o coração está no lado esquerdo. Está posicionado no centro, um pouquinho deslocado para o lado esquerdo. Justamente por causa dos outros órgãos que tem aqui do lado direito, né? Como, por exemplo, o fígado. Esses órgãos faz na sua estrutura interna o espaço e, por isso, o coração ele fica um pouquinho à esquerda. Bem, mas é o seguinte, vamos lá para o que interessa, né? Senão o tempo termina e eu fico só nessa questão de lado esquerdo do peito aí, da música do Newton Nascimento, né? Mas quando você escreve, é importante eu destacar isso, quando você escreve um poema, quando você escreve uma música, quando você escreve uma redação, você tem a liberdade de fazer essa alegoria com as suas palavras, sem problema nenhum, tá? Só não posso tomar isso como literal, não, meu coração está aqui, ó, bem do lado esquerdo. Mas quando é uma música, né, quando você está expressando a sua arte, isso não é um problema não, tá, pessoal? Isso foi a parte da criatividade do compositor. Mas vamos lá, pessoal. Eu gostaria de pedir ao Augusto ler o primeiro parágrafo aqui para nós. É possível, Augusto? Tia Denise, quer que eu leia? Deixa comigo. Por meio da alimentação e da respiração, nutrientes e gás oxigênio são observados pelo corpo. Leia o segundo parágrafo também, Augusto. O sangue
transporta nutrientes e gás oxigênio para todas as partes do corpo. Os órgãos envolvidos na circulação do sangue são o coração e os vasos sanguíneos. Eles formam o sistema circulatório. Isso. Olha bem, pessoal. Então, de acordo com o que o texto está dizendo, né, o sistema circulatório formado pelo coração, inclusive a palavra está em destaque aí no livro de vocês, e pelos vasos sanguíneos, tem uma importante função do funcionamento, no bom funcionamento do nosso corpo. Tá? Porque, inclusive, pessoal, você vai perceber o seguinte: o seu coração, ele expande e contrai. Expande e contrai. Com esse movimento, ele vai fazer o quê? Ele vai bombear o sangue por todo o nosso corpo. Ou seja, ele vai fazer o sangue passar por todas as partes do corpo. Daqui a pouquinho, inclusive, eu vou colocar um vídeo para vocês verem esse funcionamento. Tá? Mas a ideia básica é essa. O coração faz com que o sangue passe por todas as partes do corpo. Aí, pessoal, quando o sangue vai lá no pulmão, lá nos alvéolos pulmonares, vai ocorrer a troca gasosa. Isso quer dizer o quê? Os resíduos tóxicos que as células produziram, os alvéolos passam para o pulmão. E o oxigênio que você inspirou passa para o sangue. E aquele oxigênio, ele desloca com o sangue, no sangue, vai sendo deixado em cada ponto do nosso corpo. As células vão podendo respirar, tá? E cada célula, gente, cada partícula do nosso corpo precisa de oxigênio para viver. Além do oxigênio, precisam de nutrientes, ou seja, de água, precisam de carboidrato, precisam de tudo. Tudo que o ser humano precisa, a célula também precisa, tá? Para realizar a sua alimentação. E daí, pessoal, o que que vai acontecer? No intestino delgado, no intestino grosso, vai haver a passagem de nutrientes e de água para o sangue. Quando o sangue chega lá no intestino delgado, ele vai fazer o quê? Ele vai retirar nutrientes. Inclusive, eu até comentei com vocês que existe um verme que provoca uma doença chamada amarelão. Esse verme, quando a pessoa contrai ele, e ele tem até um apelido, verme do Jeca Tatu. Se vocês pesquisarem na internet, vocês vão ver. Jeca Tatu foi um personagem, né, nos anos 70 e 80, criado para combater esse verme. E era um personagem assim, que não mantinha hábitos de higiene. Os hábitos de higiene, por exemplo, como lavar as mãos o tempo todo, né? Principalmente quando vai levar algo à boca, não eram seguidos. Por isso, o personagem ele mostra claramente que não tinha os hábitos de higiene. E aí ele tinha uma enfermidade, né? Ele tinha esse verme, o verme do amarelão. Esse verme ele aloja nas paredes do intestino delgado, ele fica grudado ali. Então, quando o nutriente chega ali no intestino delgado, ao invés de passar para o sangue, ele é absorvido pelo verme. E aí a pessoa não fica nutrida. Aí o olhinho dela, ele perde essa cor bem clara, que fica meio esverdeado, amarelado. Tá? E a pessoa fica pálida.
Por quê? Porque é como se ela não estivesse comendo. Certo? Por isso, ressalto mais uma vez, né, que além da pandemia exigir da gente o hábito de lavar as mãos, ainda existem outros problemas que podem vir à nossa vida por causa da falta, por exemplo, de lavar as mãozinhas. Lembrando que lavar a mão, gente, não é pôr ela debaixo da torneira lá um pouquinho, não. Passar um pouquinho de sabão, esfregar uma na outra, entre os dedos, ó, aqui, ó, sim também, ok? E no final você ainda faz isso aqui. Detalhe, pessoal, por que você fecha os dedinhos, encaixa os dedinhos, esfrega eles na palma da mão? Por que para lavar a mão precisa fazer isso? Hein? Alguém sabe me dizer? Porque tem muita gente que gosta da unha maior. E a unha, gente, acumula sujeira. Tirar a sujeira da unha. Tirar a sujeira da unha. Certo? Então, pessoal, aí o sangue do coração expande, o sangue é jogado para todas as partes do corpo. Aí, nesse movimento, ele passa no pulmão, deixa o gás carbônico, retira o oxigênio e continua na sua viagem. E vai em cada célula deixando oxigênio. Ele também vai no intestino delgado, tira, e no intestino grosso, tira ali os nutrientes e a água, e vai deixando em cada célula. Nesse movimento, né, ele deixa nutrientes, ele deixa oxigênio, tira o gás carbônico. O gás carbônico, no retorno do movimento, ele vai ser deixado onde? Lá nos alvéolos pulmonares, lá no pulmão. Vai ser expirado fora. Certo? Então, pessoal, o coração ele é como se fosse um motor, uma bomba. Não sei se na casa de vocês tem cisterna, uma bomba para tirar água. O coração ele é como uma bomba. Tá? A bomba de cisterna ou de poço faz a água se mover. O coração ele provoca o movimento do sangue, certo? Vamos aqui no texto. Bruna, lê aqui essa parte que fala sobre o coração, por favor. Tá. O coração é um órgão formado por músculos e se localiza no meio do peito, levemente posicionado para o lado esquerdo. Ele relaxa involuntariamente, bombeando sangue e fazendo chegar a todas as partes do corpo. Como eu disse para vocês, né? O coração ele faz esse movimento. Inclusive, até um som. Dependendo do jeito que você deita na cama, você ouve. Nesse movimento, e detalhe que eu até não comentei, mas o livro não deixou passar. Involuntariamente. Olha bem, pessoal. Por exemplo, tem uma caneta aqui. Estou segurando essa caneta. Isso é voluntário. Eu quis fazer isso. Por exemplo, lá numa partida de futebol, quando você chuta a bola, isso é voluntário. Você quis fazer. Você pensou em fazer. Agora, uma pergunta. Você tem que pensar para o seu coração bater? E aí, Augusto? Augusto? Você tem que pensar para o seu coração bater? Sim ou não? Sim. Você pensa e o coração bate? Ou não? Não. Se você parar de pensar no coração, você para de bater? Não. Não. Então, pessoal, é involuntário por isso. Eu não preciso pensar para o coração bater. Além do coração, existem outros órgãos que funcionam de forma involuntária. Por exemplo, seu intestino ele tem um movimento que nós chamamos de peristáltico. Ele vai se movendo a comida e se deslocando até lá no final virou fezes, né? Mas é um movimento em que
o que tiver ali dentro vai se deslocando, tá? Esse movimento do intestino, você pensa para isso acontecer ou não? Não. Não. São movimentos involuntários. Por exemplo, o seu coração, então, seu estômago, quando ele começa a digerir a comida, você tem que pensar para ele fazer isso? Não. Não. O rim, quando ele filtra a água, ou seja, quando ele filtra o sangue, né, e separa a urina, né, e essa urina é deslocada para a bexiga, você tem que pensar para ele fazer isso? Também não. Certo? Então, pessoal, por exemplo, quando eu ando, por mais que seja automático, eu ainda penso. Mas, é claro, rapidamente. Quando eu pego um objeto, peguei aqui o mouse, penso. Então, existem os músculos voluntários e os involuntários. Os involuntários são aqueles que eu não preciso pensar, eles fazerem a sua função. O coração é um desses músculos involuntários, os quais eu não preciso pensar que ele esteja trabalhando, tá certo? Então, o coração é essa bomba que funciona involuntariamente. Só que tem um detalhe, gente. Não posso deixar de mencionar. Mesmo sendo involuntário, ele está recebendo comandos do cérebro, certo? O nosso cérebro envia pequenos choques elétricos que chegam ao nosso coração. Inclusive, vocês já ouviram falar em um equipamento chamado marca-passo? Não. Não. Ninguém ouviu falar em Já ouvi marca-passo? falar. Não, mas já ouviu falar em marca-passo? Já ouvi falar, mas não sei o que é. Já, mas eu não sei. Então, o marca-passo, gente, é como se fosse uma bateria que dá choque no coração para ele ficar funcionando. Tia Dana, já vi uns trem que dois trem que você põe na mão, Também. esfrega assim no coração. E aí é o seguinte, pessoal, quando é que uma pessoa precisa colocar marca-passo? Quando o impulso elétrico que o cérebro envia para o coração não é suficiente para esse movimento. Tá? Daí o que vai acontecer? A pessoa começa a ter algumas sensações diferentes, né? Geralmente acontece em pessoas mais velhas, tá? Mas, excepcionalmente, às vezes acontece aí com pessoas com menos idade. Não crianças, claro, né? Mas pessoas aí por volta dos 30 anos de idade, né? E aí, nesse caso, a pessoa precisa colocar o marca-passo. O coração, os órgãos involuntários, os músculos involuntários do nosso corpo, eles funcionam sem eu pensar. Quando eu penso, o meu cérebro, através subiu a palavra da minha mente agora. O cérebro envia para aquele músculo um impulso elétrico. Inclusive, deixa eu até dar um exemplo para vocês. Aqui do lado do cotovelo, se você bater, o que você sente? Não, assim, ó, nesse lugar aqui. Não, é do lado. Ninguém nunca bateu essa região do cotovelo, pessoal? Não. Aí não. Tá batendo aqui, não é aqui, é do lado. Se você bater nessa região aí, se você tomar uma pancada forte aí, ao invés de sentir dor, você sente choque elétrico. Tá? Por quê? Porque o nervo, a palavra voltou aqui na minha... Tia Dana, é um trem. Por que tem pessoa que pega assim, aqui, pega assim no... Peraí, deixa eu colocar você na imagem aqui, família. Pode falar.
Pega no cotovelo da pessoa e aperta assim, a pessoa desmaia. Ah, nunca ouvi falar nisso, não. Vou ter que pesquisar. Essa eu nunca vi, não. TV que você faz assim, desmaia. Não, nunca vi, não. Mas aí é o seguinte, pessoal. Se você bater essa região aqui do seu cotovelo, você sente choque. Porque aqui tem um nervo, inclusive essa era a palavra que eu estava procurando, sumido da minha mente. Aqui tem um nervo e ele é externo, por isso que se houver uma pancada, você vai sentir esse choque. O cérebro envia pelos nervos pequenos choques elétricos para todas as partes do nosso corpo. Alguns desses músculos eu preciso querer fazer, como, por exemplo, falar. Eu tenho que querer falar. Claro que antes eu preciso aprender, né? Lá, quando sou uma criancinha, eu preciso aprender a falar. Eu não sei se vocês já viram. Falar. Com meu irmão. Hã? Repete, Biel. Uma vez eu bati o cotovelo com meu irmão e deu um pequeno choque. Dá choque. Eu não sei se vocês já ouviram falar de pessoas que têm derrame, né? Que uma veia ou um vaso sanguíneo ele se rompe e derrama um pouquinho de sangue no cérebro. E às vezes ele perde a fala, ele perde a visão, ele perde o equilíbrio, tá? E aí ele tem que reaprender a falar. O corpo dele vai permitindo com que ele faça isso, né? Claro que tomando medicamentos para limpar o cérebro, a região que foi afetada, né? Mas vamos continuar aqui, pessoal. O horário da nossa reunião ele está encerrando, depois a gente abre um novo link, tá? Os vasos sanguíneos. Não entendi, José. Vai ter descanso? Vamos ter um pequeno intervalo, né? Os vasos sanguíneos. Aproveita, José, e lê aqui para nós o parágrafo abaixo de vasos sanguíneos. Está na tela aqui, José. Tá. Os vasos sanguíneos. Os vasos sanguíneos. O sangue circula pelo interior dos vasos sanguíneos. Existem 3 tipos: artérias, capilares e veias. Pelas artérias, o sangue sai do coração para todas as partes do corpo. Elas se ramificam. Calma aí, José, calma, pisa no freio. Então, o sangue circula pelo nosso corpo, né? Por 3 tipos de vasos sanguíneos. O primeiro que fala aqui são as artérias. Por elas, pessoal, o sangue sai do coração para todas as partes do corpo. Nesse caso, esse sangue ele tem um nome, sangue arterial. O que é o sangue arterial? É o sangue rico em oxigênio e nutrientes, certo? Então, quando o sangue vai a todas as partes do nosso corpo, esse vaso sanguíneo pelo qual ele vai é chamado de artéria. Continua, José. Elas se ramificam muitas vezes até formar vasos sanguíneos muito finos, chamados capilares. Ponto, espera um Por pouquinho, meio José. dos capilares, José, espera um pouquinho. nutrientes Calma. Observa, pessoal, que se eu pego aqui bem próximo do coração, eu tenho veias mais grossas, né? Então, vasos sanguíneos mais grossos. Porém, esses vasos, eles fazem quase a mesma coisa que as raízes de uma planta. Elas vão crescendo e criando ramos, tá? Ou seja, elas vão criando, a partir delas vão saindo estruturas mais finas. Essas estruturas mais finas são chamadas de capilares. Por que capilar? Porque lembra o fio de cabelo. Tá? Ou seja, bem fininho. Então, para que o sangue consiga chegar nas partes mais sensíveis do nosso corpo, inclusive do cérebro, caso você olhe aí no seu livro, você vai perceber que o cérebro está cheio de capilares, que são as veias bem fininhas.
ou seja, são os vasos sanguíneos bem finos, né? Chegar nos pontos mais delicados. Continua, José. Por meio dos capilares, os nutrientes e o gás de oxigênio chegam a todas as partes do corpo. Esses vasos também reconhecem o gás carbônico e outros recolhem o gás carbônico e outras substâncias que devem ser eliminadas do corpo. Os vasos que envolvem os alvéolos são capilares. Eles também permeiam músculos e intestinos, por exemplo, e ligam as veias e as artérias. Pelas veias, o sangue volta de todas as partes do corpo para o coração. Isso. Então, observa que o sangue ele sai do coração carregado de nutrientes e oxigênio, deixando nutrientes e oxigênio em todas as partes do corpo. Nas partes mais delicadas, né, ou seja, no último ponto em que o sangue ele vai chegando, as artérias elas vão se ramificando, elas vão criando raízes, que são os capilares, né? Lá nos capilares, o oxigênio e os nutrientes ficam. E aí, o sangue recolhe aquilo que não serve mais para a célula, né? Como substâncias que são, na verdade, tóxicas para a célula, são resíduos que não servem mais. E aí, os capilares, eles vão para as veias. O sangue, quando ele chega nas veias, ele recebe um outro nome, ele é chamado de sangue venoso. O que é o sangue venoso, senhor Adenauer? É o sangue que não tem mais nutriente e nem oxigênio, e sim excesso de gás carbônico. Tá? Aí o sangue volta para o coração, certo? E claro que nessa volta para o coração, ele passa pelo pulmão, deixa o gás carbônico, recolhe o oxigênio. E aí, de novo, ele é despachado. Vamos pensar assim, é como se fosse uma pista de mão dupla, onde em uma delas, que são as artérias, o sangue vai, e na outra, que são as veias, o sangue volta. O sangue vai pelas artérias, volta pelas veias. As artérias se ligam às veias pelos vasos capilares, que são os condutores mais fininhos e mais delicados que transportam o sangue, certo? É mais ou menos assim que vem a ligação das veias com as artérias. Tá? Ó, o sangue está vindo aqui pela artéria, você tem os capilares e depois você tem a veia, certo? Aí, pessoal, o horário está encerrando, já vou fechar aqui, dá 10 minutinhos para vocês tomarem água e ir ao banheiro, e depois a gente vai voltar aqui, ó, nas atividades, certinho? Claro, na página 119, tá? Então, até agorinha, com as atividades sobre o sistema circulatório. Vai ter um videozinho curtinho para vocês, tá? Ó, até agorinha, 10 minutos. No caso, 9 horas em ponto, vamos retornar. Ok? Tia Adê, não é para fazer com as páginas? Não, não é para fazer. 7, 8 e 9? Não é para fazer. Não disse isso. Tá. Só para vocês pegarem na página 119 e deixar ela aí já separada.